Muito boa noite, senhor presidente Carlos Rodilei. Quero agradecer em seu nome a todos os membros dessa casa, vereadores, presidente de mesa, agradecer a oportunidade que o senhor nos faz, o convite, e aqui estamos para conversar um pouco. E é interessante o diálogo que, antes de iniciarmos a sessão, essa descontração que existe, que a população deveria ter também, conhecer, os momentos das decisões calorosas, decisões necessárias para o bom andamento do município, mas confesso aí que fiquei feliz de ver assim, uma equipe trabalhando descontraída. É assim que eu tento trabalhar com o executivo, em todas as esferas, em especial a minha secretaria, que eu represento com muito orgulho. Me represento muito bem também na condição de vice-prefeito, hoje substituindo o prefeito Eliseu para um merecido descanso, que precisa, todos nós precisamos. E são 15 dias de bastante atividade e muito trabalho da continuidade. Então, 15 dias, aquela palavra tão conhecida, né? A caneta está cheia. Acho que a gente vai até economizar na tinta um pouco também, porque as questões de trabalho nesse período têm sido tranquilas. Temos dificuldades em algumas esferas, algumas áreas, mas entendo assim que as secretarias estão buscando fazer o melhor no dia a dia. Um país que precisa reencontrar a economia, nossa preocupação muito grande é com relação realmente à geração de emprego. E se o senhor me permitir falar um pouquinho sobre os desafios que teremos, eu iria num desejo pessoal mesmo, de criar condições de que possamos, e aqui nesta presente casa já relatei em alguma situação, da necessidade do povo acreditar mais naquilo que nós temos, né? Eu vou aprendendo todo dia, em reuniões aqui e ali, e queria deixar a mensagem assim para a população, agradecer à imprensa aqui, maciçamente presente, e também que nos acompanha pela internet. O quanto que alcança a dimensão das informações, a velocidade dela, né? As informações, a forma que colocamos, a interpretação. Mas nada como aquilo que é pouco provável conseguirmos ainda atingir, mas eu ainda acredito nisso, que é o bom diálogo olho no olho. Porque a mensagem que passamos, um abraço, um bom dia, um feliz aniversário, por mensagens, ela não tem o mesmo calor, o mesmo afeto, senão que não seja sincero, porque nós podemos nos comunicar muito pelo mundo. É uma forma de comunicar. Mas eu queria relatar aqui o sentimento da nossa cidade, com relação àquilo que a gente vem falando há muito tempo, que os senhores que têm mais bagagem, mais tempo, cito aí Pascoalim, me permite chamá-lo assim, né, Pascoalim, vereador, com a história, a trajetória dele, de tantos, do doutora Salime, né, que representa as mulheres, são sempre firmes nos seus propósitos, né, de querer uma região desenvolvida. Cristian Martins, na sua forma inquieta de buscar recursos, desenvolvimento na região, perfil do Macelai com relação às questões ambientais, nas áreas que o senhor trabalhou por muitos anos na IPAGRE. Cito o Paulo Kowalski, que, na sua forma carinhosa com a população do interior, a necessidade que temos com relação a regulamentações. Eu falo aqui com relação aos cemitérios, que nós temos que trabalhar, estamos trabalhando com comissões para isso. Não está esquecido. Então, a tarefa lá na nossa secretaria é bem puxada. Neylor Grabowski, que nos auxilia muito no esporte, conhece muito de saúde, vem desenvolvendo um importante trabalho. E me permita, com carinho e respeito, professor, porque quem é professor que estuda, passa a informação, desculpe a liberdade que tem, o Hélio Weber, você desenvolve um trabalho importante no turismo e na cultura, né, que nesse sentido, temos Fernando Moreira, empresário da área industrial, sabe o que é uma geração de emprego, uma preocupação de manter as frentes de trabalho, aquilo que eu, como um simples representante comercial, tenho 2 empresas na cidade, gosto daqui, aposto aqui, deixarei para minha família, para meus filhos, para os meus netos, algo assim que a gente quer que a região desenvolva. Sandro Kalikoski, a sua forma administrativa, hoje empresário, desenvolvendo um importante trabalho, trazendo comércio para dentro da nossa cidade, porque as pessoas de fora estão olhando para o nosso município. E é isso que é importante. Carlos Rodilei, o senhor, como um bom fazendeiro, posso assim dizer, entende muito dessa questão do CTG, das tradições. Então, se veja assim que o próprio Pascoalim, como empresário,
com toda a sua bagagem de conhecimento do executivo, visão do executivo, visão do legislativo. A força que nós temos, a ferramenta que nós temos, e por que não uma descontração como aquela que eu vi no chegar aqui? Porque nós precisamos ter uma região que é uma região contestada, e é isso que eu falo. Todos nós falamos da região que é um contestado, que parece que não vai para frente. E eu aprendi essa semana, quero transferir aqui também essa fala importante do Coronel Henrique, que é o comandante-geral da Polícia Ambiental do Estado de Santa Catarina, que eu estive com a presença dele numa reunião em Canoinhas, bem como o presidente do IMA. E ele fala realmente algo que nós temos que mudar um pouco a maneira de colocarmos as situações da nossa cidade, do Planalto catarinense, que todos os senhores, de uma forma ou de outra, plantaram sementes para o desenvolvimento dessa região. Em algum momento, a sua caneta funcionou para que a nossa cidade fosse lembrada em algumas ações, quer que sejam culturais, industriais, empreendedorismo. E a cidade do contestado, ou região do contestado, se ela é contestada, significa que ela tem riquezas. Alguém brigou por isso. Alguém desejou essa região. Disputaram. E nós não podemos só olhar por União ou região, e dizem os mais experientes, que todo legislativo e executivo que escapar de uma possível enchente se deve agradecer a Deus, porque nós sabemos que um dia poderá voltar, e um dia poderá acontecer. Portanto, a necessidade de termos diálogo com relação à defesa civil, que nós gostaríamos muito de reestruturá-la, presidente, contamos com essa casa, o senhor sabe da nossa visão, Cristian Martins trabalhou muito nesta área também, sabe dessa necessidade de nós termos em Porto União uma estrutura. E fomos agraciados por uma indicação que é o sargento, desculpe a patente, seu Ramos, mas eu quero acreditar que seja o sargento Santos, que foi para o lugar do Edson, por favor, Antocheski, Edson Antocheski, da Defesa Civil aqui em Canoinhas. Então, Canoinhas se tornou, geograficamente, uma estrutura política que nós temos que admitir que souberam fazer, organizaram-se e puxaram para lá. Porque eu sou um vendedor de sabão, eu gosto, tenho esse orgulho de dizer. Eu comecei na área industrial a pé, no tempo do pontilhão. Então, o que era o pontilhão? Pontilhão era pontilhão mesmo, era tudo cascalhado, entende? Muitos empresários foram para lá com grandes dificuldades, e hoje, aos poucos, com a determinação dos senhores, que eu quero estender a todos da casa, a conquista, um pouco, parece ter sido esquecida, não, mas é a questão do acesso, de uns trevinhos, né, que não é um viaduto, nós tínhamos um orçamento previsto, projeto, presidente, de 1975, então, feito está ali no DENIT de Mafra, o competentíssimo senhor engenheiro Jefferson do DENIT, é uma obra de arte, é o que está lá em arquivo, mas contempla aquilo que às vezes a população nossa não quer acreditar, que nós possamos e devemos, e é isso que eu vim convocá-los e convidá-los, para que possamos realmente, dentro das nossas atribuições de legislativo, dentro da atribuição do prefeito e do vice, nós precisamos acreditar numa cidade que se desenvolva. Nós precisamos acreditar na possibilidade do contorno, que é viável, já saiu, inclusive, do DENIT a apresentação do estudo de viabilidade, né, do aspecto ambiental, evidentemente, e agora está na hora, Cristian Martins, de unirmos forças e, no momento certo, aquilo que eu já falei no plenário aqui, termos a possibilidade, se tivermos que ir só com o carro da Câmara de Vereadores e o Astra do nosso gabinete, tudo bem. Mas em qual momento que os senhores conseguirão conosco levantar uma sociedade e provocar o meio empresarial, comércio, indústria, que desenvolva, possamos realmente formar uma pressão, porque os senhores têm contatos fantásticos lá embaixo. Sandro, você, todos têm. Todos têm seus gabinetes de deputados, todos têm seus contatos de Senado, deputados federais, de uma forma ou de outra, uns mais tímidos, como eu, para chegar. Mas nós podemos fazer e devemos fazer algo pela sociedade porto-uniõense. E é simplesmente unindo forças, dialogando. Tive a honra de recebê-los todos em minha sala de reuniões, que é a sala aberta ali no Centro Empresarial, aberto para o povo. Ali não tem, se a gente consegue no horário devidamente, a gente até puxa, né? Às vezes estão passando por lá, eu puxo os senhores para dentro da sala para trocar uma ideia. E isso tem que continuar acontecendo.
Precisa acontecer, para que as duas casas, executivo e legislativo, possam, quando chegar à mesa, entender um pouquinho mais dos anseios da população. Não que não esteja sendo feito isso. Graças a Deus está acontecendo muitas coisas boas nessa integração nossa. Mas voltando à viagem a Florianópolis, à viagem a Brasília, gente, desculpa a expressão, gente, mas me sinto à vontade na casa. Então, um pouco da formalidade, se me permitirem deixar assim, eu fico mais tranquilo também, se me permitirem. E que nós possamos realmente, não digo lotar um ônibus, né? Mas eu vi isso acontecer e falei aqui, me permito falar novamente, sempre falarei nos próximos 2 anos, os bananicultores de Curupá lotaram um gabinete do deputado Darcy de Matos para discutir nas comissões uma condição de não reajuste para a exportação de 5%. O prefeito chegou alegre, feliz da vida, né? Falou assim para ele, senhor deputado, eu estava lá, deputado, eu tenho uns amigos meus chegando aí, o senhor pode nos atender? Ah, não, pode entrar na minha sala. Vocês conhecem toda a Assembleia Legislativa, tem as salas menores e a sala do auditório. Lotou o auditório, Sandra. Lotou porque todos os empresários se uniram e aquilo que era para ser atendido por um deputado, eles foram atendidos por 4. E mais o presidente da casa naquela ocasião, né? Eu estou falando de 1 ano e meio atrás, não é do momento que estamos em Florianópolis vivendo. Quando nós temos essa possibilidade de união, tudo muda. Por um bom projeto, nós ouvimos falar de bons políticos que trabalham e trabalharam e estão trabalhando de uma forma ou de outra dentro da nossa cidade para projetos para mais de 30 anos para Porto União. Eu acredito ser possível planejar a longo prazo. Mas um país desse possa dizer assim, não, mas um país tão complexo, tão travado politicamente, né, economicamente, não estamos bem ainda, não nos encontramos. Todos são empresários, todos têm seus negócios, todos têm CNPJ aqui, sabe do que a gente está falando. Nossas vendas, nossa força de emprego na região deve recuperar pela exportação daqui a 90 dias. Em vez de recuperar as contratações que tivemos de fevereiro, março, abril, começou a haver férias coletivas, isso num contexto não só Porto União, ok? Nós estamos vendo aí fora, mas atinge diretamente a nossa cidade. Então, assim, o que eu gostaria de propor? Nós possamos realmente trabalhar em conjunto, presidente, que nós façamos assim, estou convidando-os no momento certo, nós terminaremos esse trevinho, eu falo trevinho na grandiosidade da engenharia, porque ele teve que ser desenhado no momento lá, isso que é importante registrar, numa oportunidade, se o senhor convide, se o senhor permitir, era interessante conhecer o engenheiro do DENIT, o senhor Jefferson, porque para facilitar o que está acontecendo, senão perderíamos o prazo da execução, o senhor Fernando Moreira esteve conosco lá acompanhando, ele conseguiu, Marcelai, projetar o trevo e condicionar ele numa condição que isso a população não entendeu, e aí chama de trevinho, mas se eu trouxer o Mafra, que está aqui presente, que tem experiência na área de bombeiros, muito boa noite, obrigado pela sua presença também. O senhor sabe quantos acidentes, atropelamentos e os bombeiros tiveram que socorrer naquele trevo, que era como estava. E todos os vereadores aqui, de uma forma ou de outra, estiveram conosco em Florianópolis, quer por protocolo, o Cristian Martins brigou muito por isso no seu comando na secretaria, eu sei disso, que nós estamos falando de projetos de 1975. Então, com certeza, todos, de uma forma ou de outra aqui, estão de parabéns porque ajudaram a estar lá, DENIT protocolando, pedir a carona do envelope, está indo para Florianópolis, para nós não gastarmos, protocola lá para nós. É assim que uma cidade prospera, quando há uma unidade. Então, são 2 frentes, se o senhor me permitir, presidente, que eu gostaria de relatar aqui. O próximo desafio desta casa conosco, no Executivo, e comigo na Secretaria de Desenvolvimento, não é brigar, mas pedir realmente a ampliação que o projeto só prevê a entrega do trevo, ok? Então é um bom trevo de segurança, todos vão estar lá, amanhã está concluída a parte do asfalto, está encerrado, daí vem a parte de canteiro, de sinalizações e tudo mais. Então nós estamos com uma previsão de 90 dias, já conseguimos praticamente, acho que não deu 30 dias ainda, mas vai acontecer. Baseado nisso, nós temos que progredir a acessibilidade, ciclovias, até a Ponte do Pintado. E isso é obra do DENIT, e é obra nossa, dos senhores aqui, e conosco no Executivo, de irmos a Florianópolis, irmos a Brasília, quem quer que possa ir.
né? Não precisamos, quem sabe, não poderemos nunca, é uma pena, mas nunca estaremos todos juntos nesse momento. Mas que os senhores nos representem lá, com seus senadores, quem possam ser eles, para que destravem a nossa cidade. O portal de Porto União é um dos mais bonitos da cidade, da região. Nós temos que ser bairrista por isso, ele está bem cuidado. São Miguel e Santa Cruz também receberá. Isso é a história da nossa região. E nós temos que saber dar valor, porque nós estamos migrando, felizmente, também para a área do turismo, que é uma indústria importantíssima para nós. Nós temos uma preocupação, a princípio, aqueles que nos vê pela internet, e daí eu posso confirmar amanhã pela rádio, nós teremos uma reunião com a IPAGRE, quinta-feira, presidente, e quem queira participar, convido os vereadores, a princípio está confirmado, mas eu posso depois rapidamente passar para os senhores a confirmação do horário. A IPAGRE estará conosco em Santa Cruz do Timbó, com todos os produtores da Bacia do Leite de Porto União. E, gente, se o senhor puder me dar um tempinho depois, mais 2 minutos, eu já vou pedir antes de terminar os 3, que eu gostaria só de concluir essa questão. Cooperativismo. Como um bom vendedor de sabão, eu vi grandes regiões do sul do Brasil, do oeste catarinense, oeste do Paraná, oeste do Mato Grosso do Sul, só não trabalhei ainda na Amazônia. Mas trilhei um caminho onde vi cooperativismo. Algo que nós, infelizmente, no passado, mas passado para mim é passado, por algum momento, por alguma razão, a questão do cooperativismo do peixe, do leite, não caminhou. Mas eu pergunto para os senhores, quantas vezes tentaram? Quantas vezes tentaram? Quantas vezes nós teremos que continuar tentando, persistindo? Eu tenho uma frase que eu gosto, que se caso falo sobre os meus profissionais em vendas na empresa, eu falo, mas você já tentou quantas vezes? 10 vezes. Enquanto você não chegar nesse ponto, de você sozinho tentar por 10 vezes, peça ajuda. Mas nunca desista. Então, se nós tivéssemos desistido lá atrás, voltando um pouco para a infraestrutura, nós teríamos um viaduto instalado ali. Era um projeto de 11 milhões e 800 mil, e nós tivemos que aceitar, olhando a segurança do povo, um trevinho. Tem um trevinho, porque o espaço que foi concedido para nós era o espaço que o engenheiro desenhou para não desligar a área industrial por 3 dias. Ali, os senhores sabem que nós temos uma ramificação Copel e Celesc. E se vocês observarem quando pronto estiver, ele desenhou esse trevinho que vai dar segurança para a população, né, para nós irmos para a área industrial, numa condição que não precisou desligar. Então, os senhores, assim, a reunião foi rápida, estiveram prontamente Celesc nos atendendo, Copel, Sanepar, inclusive, que fez um ramal de um desvio lá, rapidamente, para a obra tocar. Do contrário, eles tinham um prazo de entrega e nós perderíamos essa possibilidade desse trevinho. Então, você veja a adequação que foi feita, e foi um estresse, porque você sabe lidar com Copel, Celesc, sabe, gente aí sabe melhor do que eu, que foi o sofrimento por causa de um poste. E aí, a visão do empreendedor, do empresário que se abastece desse depósito, fala, eu pago, eu tiro, alimento a minha empresa, e tirou. Então, o meio empresarial está sempre nos socorrendo, né? O cooperativismo que eu falei e continuo firmando, essa bacia do leite nossa é muito ampla, e há um projeto que não é meu, não é dos vereadores, não é do prefeito Liseu, não é dos prefeitos da Ampla Norte, é um projeto de profissionais da IPAGRE, de uma comissão montada, de uma empresa contratada de viabilidade, Cristian, para que nós possamos, no primeiro momento, bem provável, por número estatístico, por reserva financeira, a questão do leite de Porto União, ou da bacia leiteira de toda essa região, que nós possamos realmente, eu vou concluir, senhor presidente, que nós possamos realmente organizar, aprender o que é cooperativismo, porque eu vou citar a Terra Roxa, Ampalotina, toda aquela região do Cianorte, toda aquela região de Cascavel, onde nasceu as cooperativas. Toledo é uma potência, mas dependia diretamente da matriz que era Cascavel, no cooperativismo, de todos os grupos de cooperados de lá. Nós temos boas estruturas aproximando-se de Porto União, é fato ver as estruturas destas áreas de cooperativismo mapeando nossa região. Então tem muita gente de olho bom, inclusive, brilho nos olhos, com o olhar, concorda, Cristian? Com o olhar positivo do investimento. E nós que somos os contestados, que parece que nada vai para frente, eu quero despertar o interesse da sociedade porto-uniense e nosso,
Porque nós sabemos, e sinto isso quando eu falo com uma relação à Fiesc, né, que nós temos, a federação, e aí que eu quero convidar os senhores, vou encerrar, preciso só esses 4 minutos, para o seguinte: o grande desafio de Porto União é nós somarmos essa força, apostar no projeto da cooperativa, conforme os números apresentados por uma empresa especializada que nos apresenta um projeto de viabilidade. Bem provável, esse laticínio era uma intenção de Major Vieira ficar, mas parece que logisticamente, frete, custo, fica em Canoinhas. Daí nós vamos dizer assim: poxa, de novo perdemos para Canoinhas? Nós não perdemos. Eu sou favorável que nós possamos segurar a família no campo. E sou favorável a nós aprendermos o que é cooperar. Nós temos essa dificuldade em Porto União. Nós temos uma grande responsabilidade sobre as canetas que temos. Portanto, a minha caneta poderei devolver cheia para o Eliseu. Mas eu tenho uma convicção de que nós podemos fazer um trabalho muito forte em Porto União. Eu sinto uma possibilidade de mudar todo esse cenário econômico. O grande vale verde, né, da reposição, silvicultura da nossa potência, ela não seria tão interessante. Por que nós temos uma grande empresa de papel comprando fazendas e levando daqui Tora a mais de 400 quilômetros? Nós já paramos para pensar sobre isso? Por que eles estão de olho aqui? Estão de olho porque nós não estamos, às vezes, nos enxergando. Estão de olho porque, às vezes, nós não estamos parando para dialogar entre nós e fazer um bom projeto para Porto União. E esse bom projeto requer planejamento, requer ajuda da experiência de cada um de vocês senhores, em cada área que os senhores têm especialidades. Então, eu estou vindo aqui para 2 funções, para 2 solicitações para a casa. Que nós possamos realmente nos unir para concluirmos, e contemple quem contemplar, nós vamos vibrar, porque vai ter muito ciclista, muito pedestre feliz com isso, que é nós nos organizarmos em Florianópolis, e concluímos a parte do DINIT até o pintado. O plano diretor que será apresentado, mas eu posso lhe dizer que o contorno também é uma das pautas que vai contemplar daqui, quem sabe, 10 anos. Depende do tempo que nós quisermos, o tempo que nós precisarmos no Brasil. Se nós fizermos, nós temos um momento tão especial para Porto União, a nível federal, que mais de 10, 15 militares de alta patente passaram por Porto União, amam essa terra. Eu tenho um amigo meu que foi para Angola, foi para a Índia, foi para o Haiti comandar, está em Manaus, vai para a Índia agora, mas quer voltar a morar em Porto União, com a família. Estão em Brasília, e lá estão com a caneta cheia, não aqui. Aqui nós temos uma limitação, os senhores têm, nós temos. Então, por que nós não mexemos com essa estrutura para podermos chegar em Brasília? Sabemos que alguns são meio, desculpa a expressão militar, né? Com permissão, senhor Mafra, né? Mas o militar tem essa postura militar, né? Que o senhor cobra um pouco isso de mim, às vezes, né, presidente? Que eu fique mais à vontade. Fui soldado. A segunda pele nossa é a farda mesmo, o livro. Claro que é. Nós amamos essa pátria, mas nós podemos amar e trabalhar muito aqui por Porto União. Então, eu quero convocá-los para 2 situações, o tempo não permite, mas a primeira é cooperativismo. Possamos aceitar no primeiro plano a instalação aonde for. Futuramente, todas as regiões que eu citei, do oeste do Paraná, oeste catarinense, a potência que é, os municípios pequenos aceitaram essa condição, estão ricos, têm emprego, têm renda, e nós estamos em busca disso, Marcelai. Nós precisamos gerar emprego em Porto União, quer no turismo, quer na área de piscicultura, quer na área da indústria e comércio, que é a tua área que você deseja sempre, a gente entende, você é um empresário, quer ampliar, quer gerar emprego. Então, nós precisamos, senhor presidente, criar essa possibilidade, e convocarei, convidarei, não convocação, né? Convido todos os vereadores que possamos realmente nos unirmos, buscarmos esses resultados, quer seja em Florianópolis, quer seja em Brasília, que tramita por lá bons projetos para Porto União. E agradeço a gentileza do senhor presidente pelo tempo, mas assim, outro grande desafio que eu lancei para a Fiesc, e aí que eu gostaria de chegar com a história dos bananicultores, com relação a um grande desafio lançado, que algumas estruturas do governo nos fiscalizam, aperta aqui, aperta ali, não deixa o município, parece que a gente fica um pouco engessado, e lancei uma sugestão que possivelmente envolverá o Ministério Público para um bom diálogo, envolverá a Polícia Ambiental, IMA, EPAGRE, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Saúde, estou falando a nível de Estado e a nível de Brasil. Os senhores todos sabem que temos passivos industriais em toda a região. Nós estamos com uma sugestão de um estudo,
o IMA até aqui, Canoinhas, você vai, eles têm um grau de responsabilidade técnica, depois passa para frente, todo mundo sabe como é que funciona, a Christian já viveu muito e vive isso também, nos ajuda, mas nós temos uma sugestão de um passivo ambiental que apresentei para Gilberto Seleme, que é um empresário do caçador, que é presidente ausente, está afastado, mas é o Adilson, que é o gerente coordenador da Fiesc, do Planalto, e compreende caçador, SES, Senai, estamos envolvendo todas essas áreas, na sugestão que possamos, para se vocês entenderem, a população, toda a cobertura, todo o lixo que vai para o aterro nosso, ele recebe uma cobertura argilosa. Temos que tirar de algum barranco, né? Fala português bem simples. Barranco, tem que ter licença, tem que tirar para fazer a cobertura a cada 2, 3 dias. 20% do espaço desse aterro compreende essa necessária cobertura. E nós geramos dentro das indústrias, senhor Hélio Weber, aquilo que a minha mãe e minha avó ensinou, que é a história da cinza do carvão, a cinza do fogão a lenha. As caldeiras nossas geram. Hoje elas estão melhores condicionadas, equipamentos mais modernos estão melhores condicionados, os mais antigos ainda geram um volume. Nós fizemos ensaios de clarificação e tentaremos mudar essa questão, e o que eu estou falando hoje aqui vai deixar muita gente da área um pouco com a pulguinha atrás da orelha, mas a Ipagre libera cinza das fábricas de caldeira para a agricultura, certo, Christian? Tem laudo, tem tudo certo. O senhor também é da área, né, Marcelai? Nós estamos querendo fazer um composto, que quem sabe vocês não vejam assim a dimensão da necessidade, mas o modelo, se nós aprovarmos, e Caçador comprou a ideia, nós teremos um espaço em Porto União, juntamente com o governo do Estado, em todas as esferas que eu falei, saúde, agricultura, todos estarão lá. Estamos falando dos secretários estaduais, e nós vamos apresentar para a banca, né, possivelmente, a sugestão de que possamos utilizar aquilo que é gerado dentro da indústria. Nós estamos falando que é um aterro industrial, não estou falando. Parte desse material gerado dentro das indústrias poderá ser utilizado no Brasil, porque ninguém faz. Nós temos que ter orgulho da nossa cidade, conduzido muito bem, aterro e tal. Nós temos 3.500 municípios abandonados, virados em lixão. Porto União tem uma logística, tem uma intenção, tem um projeto firme para que possamos. Então, é um estudo de clarificação da água, do churume, reinjeção do processo e uso em função de um passivo ambiental industrial, que tem a sua classe, que é uma classe 1, e que nós estamos vendo, lamentavelmente, acontecer algumas questões no Brasil de danos ao meio ambiente, e nós estamos falando que nós temos uma vala condicionada dentro das normas, com membranas, com decantação, com filtros, e por que não possamos levar essa possibilidade de um modelo de gestão ambiental para o Brasil. E isso eu percebi, senhores, que é um grande desafio, que muitas pessoas que têm lá em Florianópolis, ou têm aqui próximos de nós a caneta, opa, peraí, isso aí vai envolver demais eu pensar. E isso que a gente lamenta, tendo universidades, que eu estive ontem, e parabenizo a Uniguaçu, me permitam, que está hoje vivendo a semana de empreendedorismo e inovação. Porto União quer inovar, nós temos possibilidades. A terra do bom Steinegger, que eu sempre falo, tem muitas boas outras coisas, presidente, a serem mostradas. Então, na questão ambiental, no momento que os senhores tenham interesse, apresentaremos os laudos, os ensaios já feitos, e a agenda para Florianópolis, no momento certo, estamos dependendo do agendamento da Fiesc, que tem o Consema, que felizmente o advogado do Consema mora em Caçador e achou muito interessante esse projeto. Então são 3 frentes que eu agradeço a oportunidade do tempo, falamos sobre 3 situações necessárias dessa casa nos apoiar. Muito obrigado, uma boa noite a todos e obrigado, presidente, mais uma vez pelo convite.